Ok? Bom dia, gente. Aqui é mais um vídeo. O assunto hoje é como dando início a uma pequena série, por que as mulheres não devem ser cristãs. Hoje é o primeiro vídeo. Aí, assim, a gente vê muita mulher pastora, vê muita mulher cantando música gospel, não é? E muita mulher cristã fica escandalizada com a maneira como os homens muçulmanos tratam suas mulheres. É engraçado assim, porque se fosse para levar ao pé da letra o que as recomendações de Paulo de Tarso e, por exemplo, da epístola do apóstolo Pedro, não era para ver mulheres pastoras, não era para ver mulheres escrevendo livros, não era para ver mulheres dando aula em escola dominical, não era para ver. E também não seria para elas estranharem a maneira como os homens muçulmanos tratam as mulheres. É engraçado assim, como também há muita mulher que se diz feminista e ao mesmo tempo é cristã. E muitas mulheres cristãs, assim, elas reclamam, elas dizem dos muçulmanos, ai, como é que uma mulher pode aguentar isso, uma vida de submissão, o homem pode até bater na mulher, porque realmente o Alcorão autoriza que o homem bata na esposa. Mas aí eu vou dizer, não era para elas estranharem, porque na verdade, porque qualquer um que estudar verá que o islamismo, o cristianismo e o judaísmo têm a mesma raiz, são religiões abraâmicas. O apóstolo Pedro até disse que a mulher tem que fazer como Sara, que chamava Abraão de Senhor, meu Senhor. Uhum. Por que as mulheres não devem ser cristãs? Porque a religião cristã, ela não valoriza as mulheres. Deixa eu ver aqui. Uhum. Tá. Bom dia. Uhum. E vamos ser justos, né? Em, em outras sociedades, as mulheres são tratadas como lixo. A sociedade indiana, a sociedade lá no Japão também. O budismo mesmo, por exemplo, se diz que se uma mulher for boa numa vida, nessa vida, ela poderá ganhar o direito de nascer homem em outra. Até um filme com Patrícia Arquette que diz isso. Você poderá ganhar o direito de nascer um homem em outra vida. O confucionismo mesmo. Confúcio diz que os filhos têm que respeitar mais o pai do que a mãe. A discriminação contra as mulheres é universal. Depois eu vou falar também de As Brumas de Avalon. Agora, há uma parte de As Brumas de Avalon 2 que me tocou muito, assim, Igraine, né? A mãe do rei Arthur e da fada Morgana. Que quando Guinevere, a esposa de Arthur, diz que seria bom para Morgana ir para um convento, aí Igraine diz, não, eu não quero que ela vá não para um convento. Para que eles, onde eles a ensinariam que só por ela ser mulher ela é má. Uhum. Olha, a gente vê até mesmo aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, a cultura do estupro. Até a gente não reclama da cultura do estupro que culpa a vítima? Pois é, mas tem até respaldo na Bíblia. Mulher viúva, Paulo de Tarso dizia que mulher viúva não devia casar, devia permanecer viúva. Paulo de Tarso era um misógino. E essa questão assim de botar Maria Madalena como prostituta, na verdade, não. A Bíblia nunca falou claramente, não fala nada sobre ela ter sido prostituta, sobre ela ter sido uma mulher de vida libertina antes de conhecer Jesus. Só se sabe, não se disse a mulher que lavou os pés de Jesus era Maria Madalena. Não se disse se a mulher adúltera que Jesus salvou de morrer apedrejada era Maria Madalena. As únicas coisas assim que ficam claras sobre Maria Madalena é que ela era próxima de Jesus, é que Jesus expulsou dela 7 demônios, se não me engano, e que ela era irmã de Lázaro e de Marta. Só isso. Mas depois a Igreja Católica espalhou essa história de que Maria Madalena era uma prostituta para botá-la como símbolo da mulher arrependida. Aí vamos dizer, por que as mulheres não devem ser cristãs? Primeiro assim, porque
o cristianismo acabou botando que a mulher você vê assim, muitos homens assim, muita gente diz, até as próprias mulheres, que a mulher é culpada pelo pecado ter entrado no mundo. Porque não teria sido porque Eva foi seduzida pela serpente e comeu o fruto proibido? É a mesma coisa. Dizem a mesma coisa. Uhum. Uma vez eu estava ouvindo no ponto do ônibus, esperando o ônibus para voltar para casa. Isso foi bem antes do coronavírus, né? Aí eu estava ouvindo um homem dizer assim: uma mulher ficou com raiva de mim porque eu disse que foi a mulher que começou o pecado original. Porque a mulher quis ser mais do que Deus. Aí é porque a mulher agiu movida pela vaidade. Aí ela comeu o fruto e fez o homem comer. Aí o homem notou que eu estava mangando dele. Aí ele veio perguntar: o que foi, minha filha? Aí eu disse: é porque eu não acredito nisso. Ele chegou, ficou escandalizado e se afastou. Mas tá vendo como é? A mulher é culpada pelo pecado ter entrado no mundo. E porque o pecado entrou no mundo, todas essas desgraças existem. Ou seja, nós mulheres somos culpadas de tudo isso. Aí a gente vê tanta mulher cristã fervorosa, aí elas seguem uma religião que as discrimina, que diz que elas têm que ser submissas aos maridos. Aí quando eu vejo essas pastoras, elas na verdade nem se fosse pelo que dizia Paulo de Tarso, elas não seriam consideradas nem mesmo cristãs de verdade, porque elas estão fazendo algo que ele disse que não era para elas fazerem, que é ensinar, que é pregar, escrever livros também. Aí você vê também assim, porque pelo que disse Paulo de Tarso, a mulher tem que ficar submissa ao marido. E uma vez uma mulher até me disse a mim: mas olha, é o certo, a mulher tem que ser submissa ao marido. Aí você vê tanta mulher inteligente, aí casada com um verdadeiro idiota, mas tá certo que ela se submeta a um idiota, porque é a lei de Deus. Horrível isso, né? Aí olha só, provas, o povo diz que não, que para Deus os homens e as mulheres são iguais. Ó, vamos ver aqui. Ó, eu peguei, foi um trabalho de pesquisa longo, eu pesquisei a lei de Moisés e também assim as epístolas do apóstolo Paulo de Tarso, né? E também Santo Agostinho. Ó, veja só aqui, que foi a pesquisa que eu fiz. Pesquisei a própria Bíblia. Não diz a Isaac Asimov, lida propriamente a Bíblia, maior força para o ateísmo jamais concebida? Eu digo que lida propriamente, a Bíblia deveria fazer com que as mulheres não quisessem mais nem saber de ser cristãs. Deixa eu ver aqui. Uhum. Aqui. Levítico, capítulo 21, versículo 14. Que ele fala dos sacerdotes. Não desposará nem viúva, nem mulher repudiada, nem mulher prostituta ou desonrada. Ou seja, mulher que não for virgem, ou que for considerada prostituta, ou que o marido deixou, não pode desonrar, ele não pode desposar, porque é coisa de pouco valor. Uhum. Números, ciúme. Aqui fala do ciúme, né? Capítulo 5, versículo 21. Assim, o marido desconfia que a mulher trai, aí o marido leva para o sacerdote, aí o sacerdote faz um ritual. Aí, se pelo ritual descobrir que a mulher realmente deu motivo para o marido sentir ciúme, ou só. Capítulo 5, versículo 21. Números. O Senhor te faça um objeto de maldição e de execração no meio do teu povo. Faça emagrecer os teus flancos e inchar o teu ventre. Uhum. Deuteronômio, se a moça não for virgem. Capítulo 22, versículo 21. Uma moça que não for virgem será conduzida ao limiar da casa paterna e os habitantes da sua cidade a apedrejarão até que morra. Veja, para os nossos tempos de hoje, não parece um absurdo apedrejar uma moça por ela não ser mais virgem? E sejamos sinceros, é tão grave assim uma pessoa não ser virgem? Agora, isso sempre pesou. Isso eu penso assim, né? Quando sempre pesou para cima das mulheres. Para os homens, não. Homem pode fazer o que bem entender, ninguém diz nada. Mas mulher, né? Aí. Uhum. Aí aqui também, ó. De 22, o capítulo 22, ainda do mesmo livro, de 22, dos versículos 23 até 25. Se o homem violentar uma virgem na cidade, eles serão apedrejados.
ela por não ter gritado. Mas se houvesse sido no campo, só o homem morrerá, porque como foi no campo, ela não gritou. Ela não tinha como gritar, porque ninguém podia ouvir. O que é que acha? A mulher ser estuprada e ainda ser apedrejada por não ter gritado. Uhum. Coríntios, cabelos longos. Uhum. Ó, capítulo 11, versículo 10. Por isso a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Aí no versículo 15, ainda do mesmo capítulo 11. Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Tem o cabelo assim, como um véu. Não sei se alguém aqui conhece, minha mãe ouvia muito e ela lia muito os livros de uma pastora americana, que ela tem até doutorado em divindade, Joyce Meyer. Alguém já conheceu essa pastora? Ó, ela usa o cabelo assim, ela usa o cabelo bem curtinho. Muito homem, ela usa o cabelo curtíssimo, como o de um homem. Então, ela está desobedecendo aqui a Coríntios sobre os cabelos longos. Ela não está usando os cabelos como um véu. E é engraçado porque essa Joyce Meyer, ela disse assim que foi por um chamado do Senhor para que ela o servisse, falasse em nome dele, espalhasse sua palavra. Mas ela disse que em casa ela é submissa ao marido. Uhum. Aí, Efésios, capítulo 5, Efésios, versículos 22 a 23. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja. Timóteo, 1 Timóteo, a primeira epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher ouça a instrução em silêncio, com espírito de submissão. 12. Não permito à mulher que ensine, nem que se arrogue a autoridade sobre o homem, mas permaneça em silêncio. Então não era para haver mulheres pastoras ou professando a palavra da fé. Não era para haver não era para haver mulheres cantando. Não era para ver Cristina Mel, Cassiane, Melissa e tantas outras. Não era para ver mulheres professando. Que coisa, né? Aí essas mulheres que pregam a palavra de Deus. Uhum. Aí, ó, já está aqui na Bíblia que foi a mulher que trouxe. Contudo, ela poderá salvar-se cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. Uhum. Aqui em Efésios, né? E capítulo 5.11. Não admitas viúvas jovens. Isso aqui agora é Paulo de Tarso. Não admite porque, ao sentirem os atrativos da paixão contrária a Cristo, quererão casar-se outra vez, violando o primeiro compromisso de permanecer viúvas. Aí Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Vós também, ó mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Se alguns não obedecem à palavra, serão conquistados pelo simples procedimento de sua mulher. Aí vão dizer o quê? Que isso foi antes, que isso foi o tempo? Aí o povo que disse que segue esse livro vai usar aqui desculpa, de que isso foi o tempo, de que era aquele tempo. E a própria Igreja Católica ela é cheia de misoginia. As mulheres, assim, elas eram consideradas perigosas, elas se dizia que a voz delas seduzia, e por isso elas não deviam falar. E um misógino notório é Santo Agostinho. Ele foi maniqueu, aquele que escreveu as Confissões de Santo Agostinho, que foi maniqueu e que disse coisas como assim, que prefere a crítica que corrige ao elogio, que assim, para ti, nós, ó Deus, nos criaste, ó Deus, nos criaste, e irrequieto anda o nosso coração enquanto não repousa sobre ti. Mas ele também disse algumas das coisas mais misóginas. A mãe dele, Santa Mônica, orou muito pela conversão dele, até que ele se converteu, claro, ele se tornou bispo, se tornou doutor da igreja, e ele disse assim, que nada afasta mais os homens da altura do que os carinhos da esposa e os movimentos do corpo da mulher, que são lascivos e sensuais, para que o homem a possua. Ou seja, a mulher é pecaminosa, a mulher afasta o homem do caminho da virtude. Ele até disse, Santo Agostinho, que as mulheres
elas, elas elas não serviam para levar os homens até Deus porque elas faziam os homens ter ereções. E assim, e as próprias mulheres têm concordado com isso. Eu ainda me lembro de uma que disse assim para mim, mas a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Isso você entende, isso é sagrado. O apóstolo Paulo de Tarso disse isso. Você também, assim, eu vi também uma freira, Soror Maria do Céu, é na época do terremoto que abalou Lisboa, ela dizendo que as mulheres, por terem trazido o pecado ao mundo, eram culpadas de todas as desgraças. Ou seja, as mulheres eram culpadas de algo como um terremoto, como que abalou Lisboa naquele tempo. Uhum, tá vendo só como essas religiões, como religião não é uma coisa boa? Religião ensina que você nasceu mulher, você não pediu para nascer mulher, mas você já nasceu pecaminosa, você já nasceu com o poder de levar o homem à perdição. Aí por isso, assim, aquele negócio, a mulher tinha que ser virgem como a Virgem Maria. Aquela história da virgindade de Maria. Aí, da virgindade de Maria. Aí vamos pensar, onde é que onde é que pode haver amor? Porque não dizem que Deus é amor? Como é que pode haver amor se não há igualdade? Uhum. Aí hoje, como é que uma mulher pode ser cristã e ser feminista? Aí hoje eu termino esse vídeo e amanhã virão outros em cima desse mesmo assunto, porque as mulheres não devem ser cristãs. Bom dia.